Antes e depois da cruz, abordando agora um tema muito importante, porque trata diretamente com as práticas religiosas, as obras religiosas. As obras religiosas, antes da cruz, eram praticadas pelo povo judeu. Na verdade, quando Moisés subiu ao monte e entregou ao povo 10 mandamentos, e isto é público e mundialmente conhecido por muitas religiões, na verdade, aqueles 10 mandamentos eles representavam outros 613 mandamentos, que era o total de mandamentos que estavam inseridos na Torá, na lei de Moisés. Esses 613 mandamentos estavam divididos em duas partes. Primeiro, 241 mandamentos positivos, ou seja, obras que deveriam ser praticadas por todo judeu. Entre elas, por exemplo, a lei da caridade, emprestar dinheiro aos pobres, não é? Havia uma lei ali dizendo como é que isso tinha que ser feito. E muitas outras, que eram até mesmo curiosas para nós. Se um gentil, se uma pessoa que não é judia, ler aquilo ali vai achar até curioso, porque não estaria habituado a fazer aquilo. A outra parte desta lei de Moisés eram 365 mandamentos negativos, ou seja, não se pode fazer isso. Eram proibições que estavam constando daquela lei de 613 mandamentos. Entre essas proibições, não se podia ter relações antes do casamento e não se podia amaldiçoar os pais, por exemplo. Algumas práticas mais comuns do sistema religioso atual têm origem exatamente na lei de Moisés. Por exemplo, sacrifícios corporais, como jejuns, né? Os judeus tinham o hábito de jejuar em algumas circunstâncias, quando isso era necessário, estava estabelecido em alguns momentos lá, não é? Lavamentos, né? Entre eles o batismo. Haviam lavamentos para muitas coisas, para purificação de muitas situações. Ungir objetos. Havia também esta obrigatoriedade, estes mandamentos, muitas vezes alguns objetos tinham que ser ungidos. E hoje em dia o sistema religioso moderno se aproveitou disto justamente para continuar empurrando sacrifícios nas pessoas. As pessoas que não conhecem que os sacrifícios já foram concluídos quando a lei de Moisés foi cumprida por Jesus de Nazaré, as pessoas continuaram e continuam até hoje fazendo sacrifícios corporais, como sacrifícios autoflagelação. Não é? Existem grupos religiosos no mundo inteiro que utilizam a autoflagelação, que é o sacrifício corporal, onde se joga coisas que machucam as costas para a pessoa provar a si mesma que ela está sofrendo por causa daquela fé que ela abraçou, e coisas desse tipo. Existem outras práticas que foram acrescentadas às leis, à lei de Moisés, nos dias de hoje, como, por exemplo, vigílias. Não é? Vigílias, separar um tempo acordado num determinado período sem dormir para poder agradar a Deus ou para poder buscar a Deus num tempo maior, essas coisas todas aí. Orar, por exemplo, caminhar de joelhos, orar de joelhos por um tempo. Algumas religiões se aprofundam nisso e fazem coisas ainda mais pesadas, como, por exemplo, colocar os joelhos em cima do milho, subir escadarias de igrejas ou de sinagogas, né, de joelhos, para mostrar a Deus, para tentar conseguir o favor de Deus. Olha, Deus está me vendo fazer este sacrifício e eu quero mostrar com isso que eu amo a Deus, que eu amo a Jesus Cristo. E isto então acontece muito nos dias de hoje. Outras sobem em montes para orar, porque um monte é um lugar alto. Então a pessoa pensa que subindo num lugar alto ela poderá estar mais próxima de Deus. E lá no alto do monte acontecem manifestações místicas, onde essas pessoas acabam orando em línguas estranhas, essas coisas todas. A carne, ela promove uma série de feitiçarias religiosas, porque as pessoas buscam esse tipo de misticismo, né? Sacrifícios financeiros, então, nem se fala. Correntes,
que o próprio nome diz, corrente é para prender, para amarrar a pessoa a uma semana fazendo sacrifícios financeiros, a um mês fazendo sacrifícios financeiros, campanhas financeiras enormes, e existem muitas empresas religiosas hoje em dia promovendo esse tipo de campanha. Isso já é uma coisa antiga e hoje em dia isso cada vez é mais presente no meio dessas sinagogas, dessas chamadas igrejas, que não são igrejas, são verdadeiras empresas de produção de dinheiro, do comércio da fé, não é? Utilizando as pessoas para se sujeitarem a esse tipo de coisa. Então, ali se comercializam também objetos ungidos, como lenços, como bíblias, como rosas e até mesmo vassouras. Qualquer tipo de objeto, basta se criar com criatividade uma campanha em cima desse objeto e a pessoa vai facilmente ser levada por esses pastores carismáticos, mesmo porque essas pessoas não conhecem a Bíblia, não têm experiência de convicção pessoal do que creem e são levadas por meio de suas carnes também a cumprir esses sacrifícios e esses rituais. Então, tudo isso se manifesta nos dias de hoje. E se você for buscar em Levítico capítulo 1, você veja aí a comprovação, a evidência bíblica. Estamos falando antes da cruz. E eu posso até dizer para você que esta é a parte A, falando sobre as obras religiosas. Parte A. A parte B nós veremos na próxima oportunidade em um outro vídeo, para esse vídeo não ficar muito extenso, onde falaremos sobre a fé em Cristo, não é? Então a parte A é obras religiosas versus a fé em Cristo. E nesta primeira parte, a parte A, vamos às evidências agora. Levítico capítulo 1, todo o livro de Levítico, o livro das leis, ele é baseado justamente em é uma série de ordenanças da parte de Deus para um povo, o povo de Israel, o povo judeu. Estas ordenanças não eram apenas ordenanças religiosas, não. Isso tinha a ver também com a formação do povo. O povo de Israel, na verdade, eram hebreus. E esses hebreus, que depois se tornaram a nação de Israel, esses hebreus não tinham leis, eles viviam como um povo nômade de um lado para o outro, até o momento em que Deus lhes fez uma nação. E a nação tem que ter uma lei civil. E esse livro de Levítico também envolve esta lei civil. Então, o Levítico é uma mescla de lei civil com lei religiosa, com lei moral. E todo o capítulo 1, 2, todo o livro de Levítico fala sobre isso. E as ordenanças estão sempre no imperativo. Veja aí no verso 2, fala aos filhos de Israel, Deus disse a Moisés, eles oferecerá sua oferta de gado. No verso 3 diz assim, a porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. No verso 4 diz, porá sua mão sobre a cabeça do holocausto. No verso 5 diz, depois degolará o bezerro, e assim vai. São ordenanças, mandamentos, imperativos que o povo tinha que obedecer. Então se vivia desta maneira, debaixo da lei de Moisés, também chamada Torá, não é? Torá. E o apóstolo que mais defendeu esta lei, o apóstolo da circuncisão, o apóstolo legalista, não é? Estudioso dessa lei, que mais defendeu esta lei até mesmo diante do apóstolo Paulo, foi Tiago. No capítulo 2, verso 14 até o verso 26, Tiago, falando para o seu povo, né, para os judeus, em sua carta, ele diz assim, meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Veja que Tiago era uma pessoa influenciada por esta lei judaica, e ele não abria mão disso. E ele chegou ao ponto de comparar a fé com as obras, dizendo que ambas eram necessárias. E aí ele apresenta uma necessidade. No verso 15 ele diz, e se o irmão ou a irmã estiverem nus
e tiverem falta de mantimento para o seu dia a dia, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Eu posso dizer a você que, claramente, não só Tiago e não só o judaísmo, mas existem tantas outras religiões, não é? Religiões que também exigem esta questão das obras junto com a fé. Fazem obras de caridade, fazem obras de empréstimos de coisas, ajudam as pessoas. E nós, da graça, nós que estamos aqui ensinando o Evangelho da Graça, não temos nada contra se ajudar alguém, ajudar o próximo. A questão que nós colocamos é que isto não pode ser objeto de fé, ou seja, ajudar alguém, fazer caridade para conseguir a salvação eterna. Isso não existe. Não é? Isso não existe, você verá na parte B, em outro vídeo, que isso não é possível. Deus não tem isso no seu coração e nunca teve. Mas era isto que acontecia e que influenciava a lei judaica, a lei de Moisés, e todos os judeus que viviam debaixo deste sentimento. Então a posição de Tiago está no verso 17. A fé sem obras é morta. E isso você vai ver depois que Paulo diz uma outra coisa completamente oposta a isso. Por quê? Porque neste pacto da lei de Moisés, neste pacto antes da cruz, não havia fé, não se vivia por fé, se vivia exclusivamente cumprindo leis. Veja Romanos 10,5, que diz: ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, veja, não pela fé, não existe fé aqui. Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Que coisas? Aquelas coisas que estão lá em Levítico. Toda aquela gama de mandamentos estavam ali para ser cumpridos. E quando não havia cumprimento daqueles mandamentos, o que acontecia? Ora, havia o pecado. O pecado mostrava que o judeu tinha que fazer os seus sacrifícios. Não é? E daí começaram então a fazer os sacrifícios. O que eram os sacrifícios dos judeus? Havia um templo, não é? Havia um templo e perto do templo havia venda de uma série de animais, desde pombas até cordeiros, carneiros, bezerros, bois grandes, tudo era vendido naquele templo ali. E era vendido por quê? Porque o judeu tinha que comprar esses animais do tamanho que era necessário de acordo com o pecado que ele havia cometido para sacrificar lá no templo. E havia todo um ritual de sacrifício ali. Então, isso tinha que ser cumprido. O homem que fizer estas coisas viverá por elas. E ai de quem não fizesse. Teria que comprar um animal, sacrificá-lo no templo para então conseguir o perdão de Deus momentâneo, naquele instante, porque depois, se ele pecasse outra vez, ele teria que repetir esse sacrifício. Por isso Gálatas 3:23 diz assim: mas antes que a fé viesse, isso aqui é Paulo explicando algo de antes da cruz. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados ou confinados para aquela fé que se haveria de manifestar. E é desta fé que haveria de se manifestar que nós vamos falar no próximo vídeo. A parte B deste vídeo, deste estudo antes e depois da cruz, onde consta na parte A as obras religiosas e na parte B a fé em Cristo. Até lá, declarando desde já que você já está livre dessa lei de Moisés, você é um gentil e não um judeu, e você é um abençoado com todas as bênçãos.